Bom, galera, então o São Paulo Futebol Clube, depois de perder esse jogo, né, no Majestoso, o técnico Hernan Crespo, ele vem e pede reforço assim tranquilamente. Ele bastante abertamente, inclusive, ele vem e pede reforço pro time do São Paulo. Ele fala sobre meia, sobre ponta, ele fala sobre atacante, tudo que tem no São Paulo com relação a esses jogadores contundidos que talvez o São Paulo não possa contar mais. E é neste momento que nós falaremos do São Paulo. Separei tudo que está rolando no Tricolor Paulista para nós trocarmos uma ideia aqui hoje, mas principalmente sobre como o São Paulo irá se reforçar e afastar de uma vez por todas essa situação horrorosa com que o São Paulo se encontra, uma situação horrorosa em que o Tricolor Paulista entrou de uma vez assim que parece que não dá pra sair mais, não parece? Essa é a impressão que dá. O técnico Crespo, inclusive, ele, além de falar algumas coisas que nós precisávamos saber, algumas ele guardou pra ele e é tudo que vai ser discutido aqui hoje, além de Dela Cruz, do Tapia, que tá um fenômeno. Quero falar sobre o Eric também, se volta ou não volta. Vai ser um vídeo bastante completo. Então, meus amigos, deixa esse like aí pra dar aquela moral no vídeo. Vem comigo aqui e se inscreva no canal também, né? Vem comigo, se inscreva e deixe o teu likeoso, likeaço, likitios, beleza? Então, vamos lá. O São Paulo perdeu e foi uma derrota muito dolorida, se a gente pensar direitinho. Uma derrota que incomodou muito, porque o São Paulo, ele simplesmente parece que ele para de jogar. E o próprio técnico Hernan Crespo, ele tem uma escalação assim que ela beira o fracasso, né, cara? Mas a culpa não é do Crespo. Mas falta jogador. O São Paulo não tem... Tá bom, mas o que eu me pego pensando aqui é que o técnico ele tem muita culpa com relação ao time andar ou não. É simplesmente você ver o Sérgio Baresi, que foi demitido do São Paulo, e aí nós temos por um outro lado caras falando que não é culpa do técnico, que demitir o técnico não adianta. Então será que manter o Sérgio Baresi seria ideal, sendo que a culpa não é do técnico? Percebe? O cara tem que ser mais vencedor para ser técnico do São Paulo, sabe? O São Paulo trouxe um técnico recentemente aí que foi Dorival e ganhou a Copa do Brasil. Então eu me pego pensando muito nisso. A culpa nunca é do técnico? Então demorou então. Vamos colocar então aí o técnico lá, o Adilson Batista, acho que não é por aí também. Mas o Crespo, no pior dos mundos, ele chega e ele acaba dando ali uma entrevista na qual ele pede os jogadores, assim, ele fala da situação do departamento médico do São Paulo. Isso realmente é uma grande de uma verdade. O departamento médico ali, ele não tá conseguindo colocar os caras pra jogar e o São Paulo hoje ele precisa de reforços. E o que o Crespo fala é que ele precisa de jogadores saudáveis. Né, ele usa o termo saudável. Então ele não tem assim, por exemplo, um time agora que ele pode usar, os caras apertam um pouquinho, acontece o que aconteceu com o Rafael Tolói ontem, o que também é uma coisa assim inacreditável de pensar, né? Como assim o Rafael Tolói tá de novo machucado? O cara acabou de ser devolvido pro time de São Paulo, já está zoado de novo. O Lucas Moura foi devolvido, nunca ficou sem dores e já machucou de novo. Sabe, então os jogadores, eles estão com ali um problema que se o Crespo aperta muito, o cara se machuca, né? E são jogadores de todas as idades. Então você fala assim, saudável. Saudável como? Né, o Marcos Antônio também se machuca. Nós temos um monte de jogadores mais jovens se machucando aí. Olha aí o Enzo Dias. O próprio Wendel, que tem 31 apenas. Então é muito cara machucado pra pensar agora. Agora, se o Crespo tá falando que precisa de cara saudável, eu acho que tem que entregar pra ele cara saudável mesmo e jogadores mais competitivos. O que pega no time do Tricolor Paulista, gente, é muito sério o que eu vou falar aqui agora. O São Paulo, ele tá vendendo muitos caras da equipe de base. Muitos mesmo. E não tem problema vender, né? Você paga 500 mil, 1 milhão, vende por 40, 50. A venda não é boa de 40, 50, mas se pagou 1 milhão. Se você faz isso 10 vezes, você gasta 10 milhões, considerando cada 1 milhão, e ganha 400, 500 lá na frente. Vendendo 10 jogadores da base. Compra por 1 milhão, vende por 50. Compra por 1, vende 50. Você ganha 500. Gastou 10, ganha 500 lá na frente. Então eu acho que é um negocião. É um negócio pro São Paulino pensar, poxa, aqui tem um caminho, aqui tem um norte pro São Paulo seguir e conseguir de uma vez por todas, assim, dar certo de verdade na sua trajetória. E eu acho que é legal. Agora, se o São Paulo vai vender todo mundo, como fez com o Henrique Carmo, o William Gomes e o Lucas Ferreira, que eram 3 pontas de muita qualidade. O Lucas Ferreira não deu certo lá fora, mas no São Paulo já vinha jogando bem. O William Gomes, ele já está dando certo no futebol europeu, lá em Portugal. E o Henrique Carmo, ele é craque, ele tem aquela pegada de craque, jogador craque mesmo. E aí o que acontece é que o São Paulo, já que não vai segurar esse tipo de jogador, e ele contrata, por exemplo, um cara igual o Rigoni, o que é o Rigoni além de uma interrogação?
e já tem 33 anos, tá? Mas o que é o Rigoni, além de um grande ponto de interrogação? E alguns já sabem que ele é um fracasso, já cravam que o Rigoni não vai jogar bola nunca mais. Outros até tinham esperança, que era o meu caso, eu achava que o Rigoni podia jogar bola. Agora, se nem o Crespo acredita mais no Rigoni, ontem foi um jogo muito clássico pro Crespo não colocar o Rigoni, né? O São Paulo perde um clássico absolutamente desfalcado e ainda tá jogando sem atacante, porque o Tapia veio da seleção e não tinha condição de jogo dos 90 minutos talvez. O Lucas machucado só não tinha ponta direita. E aí o cara nesse cenário não coloca o Rigoni, então é muito absurdo de pensar. Nem assim o Rigoni entra. É aí que eu olho pro Eric, que está no time do Vitória da Bahia. Eu assisti Palmeiras e Vitória da Bahia aqui. O Eric, ele não brilhou, mas ele ajudou demais no sistema do Jair Ventura, na parte tática ali. Ele teve passes que ele precisava ter recebido, ele não recebe. Os caras não tocam pra ele fica desesperado, o cara pede desculpa, sabe? Se recebe um passe, perigava o Eric ter feito um gol no time do Palmeiras jogando no Allianz Parque. Então eu entendo que o Eric, pela trajetória que teve no Ceará e a trajetória que vem tendo agora aí no time do Vitória da Bahia, onde se o Vitória não cair, não é por causa do Kaiser, que já virou banco, não é por causa do Mateuzinho, que já virou banco, não é por causa do Cristiano Osvaldo, que já virou banco. Se o Vitória não cair, tem a ver com o Jair Ventura, que faz um trabalho muito interessante lá, e também com o Eric, que tem sido o cara do drible, do gol, tem sido um cara interessantíssimo. E aí eu penso, poxa, se o São Paulo não vai segurar nem o William Gomes, Henrique Carmo, e nem tampouco o Antony, o David Neres, pensa comigo, Henrique Carmo e Lucas Ferreira e o William Gomes, dúvidas, promessas, jogadores pro futuro, Antony, David Neres, Luiz Araújo. Tirando o David Neres, o Antony e o Luiz Araújo já eram craques no São Paulo. Não eram? Tanto o Antony quanto o Luiz Araújo viraram craques aqui e o São Paulo vendeu. Então vendeu 3 joias sem que jogassem praticamente. Você não sabia nem quem era, vendeu. Vendeu duas realidades brabas ali que foram o Antony e o Luiz Araújo. E também vendeu o David Neres, que era um cara que desde a base o São Paulo já sabia que seria aquele jogador de Europa. Então assim, saem os caras na promessa, saem os caras realidade. E quem que vai ficar no São Paulo? Vai trazer o Rigoni? Vai trazer um cara de 40 anos? Ou é melhor trazer um cara igual o Eric? Eu acho que o Eric hoje, pro padrão do São Paulo, considerando uma necessidade de recuperação do cofre, necessidade de jogador saudável, como o Crespo tem pedido, o Eric ele passa a ser um nome bastante interessante. Acredito sim que o Eric passe a ser um cara agora muito interessante pro time do São Paulo. Acho realmente. E aí, considerando que o Eric deve voltar ano que vem, porque olhando pra tabela, o Vitória tá morto ali. O Vitória pode não cair? Ele até pode. Mas acontece que o Vitória tá faltando resultado e os times que podem cair que não são o Vitória já estão começando a ganhar uns joguinhos. Fortaleza ganha um jogo incrível, o Inter ganha um jogo apertado, sabe? Os times ali, o Grêmio se safou, o Corinthians se safou. Tá ficando pouca opção, o Vasco tá se safando. Então tá ficando pouca opção. Acho que o Vitória, mesmo com o trabalho interessante do Jair Ventura, que chegou ontem no Vitória, eu acho que o Vitória acaba caindo. E aí não é lógico você pensar no Eric lá no Vitória. Não é lógico pensar no Mateuzinho no Vitória. Tudo bem que o Mateuzinho virou banco. O Eric é o titular, é o bom. O bom de lá, poderíamos ir lá olhar pra comprar, não poderíamos? Só que o bom já é nosso. É só pegar o Eric e falar, voltou bacana, voltou é nosso. Não vai ficar lá, vai voltar pro nosso time, certo? O técnico Hernan Crespo reclamou realmente da falta de meia. Perguntado sobre o camisa 10, ele reclama da falta de um camisa 10. E o Rodriguinho tá voltando agora. Você vai falar, Juba, pera aí, cara. Você vai falar de Rodriguinho. Eu concordo que é triste. Mas mais triste que o Rodriguinho é o Alisson de meia. Mais triste que o Rodriguinho é o Luiz Gustavo de meia. O Rodriguinho, ele vinha tendo chance com o técnico Hernan Crespo. E algumas vezes foi bem. Outras foi muito mal. Sobretudo aquele clássico contra o Palmeiras, que ele entra e afunda o jogo. Mas ele vinha bem, ele estava jogando razoavelmente bem. E aí, do nada mesmo, ele parou de jogar. Então, nessa necessidade de ter um meia no time do São Paulo, eu acredito plenamente que o Rodriguinho ele passa a ser um nome interessantíssimo agora para vir e jogar no São Paulo. Pera aí, só molhar as palavras aqui pra gente dar aquela engrandecida aqui, pera aí. Rapidinho, só tomar essa aguinha. É importante para respirar, né?
Olha só, então o Rodriguinho volta agora, mas o Crespo ele quer um camisa 10. O São Paulo ele vai ir buscar um camisa 10 ainda. Ele ainda tem esse plano de ir buscar um camisa 10 e esse é o plano do São Paulo Futebol Clube. Só que assim, o São Paulo ele tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, não adianta mais trazer cara da Europa em fim de carreira. O Lucas Moura acho que deu certo, ele ganhou aquela Copa do Brasil, foi muito bem. Agora o Oscar não deu certo. Sabe, o Luiz Gustavo no São Paulo, ele acaba não dando certo. Eu gosto, acho interessante, mas assim, ele não ganhou. Você falou, Rafinha deu certo? Porra, deu. Ganhou a Copa do Brasil, deu certo. Né? Agora, o Luiz Gustavo, o Tolói, o Wendel, o Oscar, eles não deram certo aqui. Pode ser que dê certo ainda, mas não deu certo nada. Então não pode ser o cara da idade avançada. O cara mais jovem, qual jogador bom você vai buscar na Europa e trazer mais jovem? Isso não existe. Então tem que ficar no mercado aqui nacional. Aí você vai pensar assim comigo, poxa, mas tem o Rafael Veiga lá no Palmeiras, o Ganso tá com 36 para 37, não dá mais, né? Você tem um cara igual o Rafael Veiga, que tem 30 anos. Poxa, será que o Veiga não daria? O Palmeiras tem contrato com ele até o fim do ano que vem. O Palmeiras vai, ou 27, março de 27. O Palmeiras vai apertar até o talo para não mandar pro São Paulo. Então aqui é dificílimo trazer um cara jovem na meia. Eu tava olhando até o Alan Patrick, já tá com 34 anos lá, também não tem jeito. Agora, se for um outro tipo de jogador, por exemplo, o De La Cruz, vamos pensar no De La Cruz. O Flamengo disse que quer vender e negociar, quer mandar embora. Só que aí você continua lendo a matéria, ele tem um problema crônico de joelho. Então já não é o De La Cruz, aquele do River Plate, que era top, vamos tentar aqui com o De La Cruz. Não adianta. O próprio De La Cruz, eu adoro o futebol dele, hein? Você tá falando aqui de um cara que é fã do futebol dele. Agora, se no Flamengo ele não joga, ele poderia jogar no São Paulo? Com certeza. Não jogou bem no Flamengo, pode dar certo no São Paulo? Sim, com certeza. No entanto, o cara tem problema de joelho. Então como é que o São Paulo poderia pensar em contratar o De La Cruz? O São Paulo montou um plano seguindo o pedido do técnico Hernan Crespo, o próprio São Paulo, enquanto diretoria, falando abertamente que não quer mais contratar jogador mais velho e tal, que precisa do jogador saudável, o São Paulo, ele por um lado fala que não vai investir, não vai gastar, por outro lado ele fala que ele vai trazer um cara assim mais jovem, que claramente custa mais caro. Então é muito difícil. Aí você pega, qual que é a solução? Não vai contratar um jovem da Europa nem dos times grandes. Não, o mais velho não serve mais. Qual que é a solução para isso? É você revelar o seu próprio jogador. Traga seu próprio jogador revelado. E aí esbarra num problema que o próprio Crespo tá fazendo a gente passar. O Mike, lateral direito, que era para ter entrado ontem, muito mais capacitado que esse idoso do Cédric Soares, o Crespo tira o Mike e coloca o Cédric Soares. Aí ele reclama da contusão, aí ele reclama do cara mais velho. Ora, você tinha o Mike, por que colocou o Cédric Soares, sabe? Na meia, até concordo que falta. Poderia o Crespo ter colocado o Luciano de meio, ter colocado o Luca na frente, o Rigoni na frente, o Tapia na frente, com certeza. Mas ele não coloca. O Luca, olha, é um dos caras da equipe de base. Se o Luca da equipe de base é um dos maiores dribladores do mundo, e é do São Paulo, e está pronto para jogar, por que o Crespo não coloca? Então qual que é o jogador que o Crespo quer? Ele quer pegar um cara de 23 anos que joga no Barcelona, quer trazer lá como que chama, o Yamal, é isso que ele quer? Não vai trazer. Não vai trazer. Quer cara jovem? Tem na base. Quer cara veterano? Tem no São Paulo. Agora, se o da base não serve, o veterano não serve, é só pra ficar enchendo de zagueiro e volante no time, não adianta nada. Ontem o Tolói se machucou. Claramente, o Tolói vem sem ritmo e claramente a contusão dele não dá pra saber se tá 100%. Então eu te pergunto, será que o Tolói treinou na zaga melhor do que o Negrutti? Será que o Tolói tinha alguma condição de jogar melhor que o Negrutti? Ele jogou bem, mas ele já se machucou. Então, vamos pensar comigo, o Crespo olhou o cara que treinou melhor ou o Crespo está com uma relutância absurda a colocar os caras da equipe de base do São Paulo? Concordo que tem alguns jogando, como é o caso do Pablo Maia, mas o Pablo Maia não é mais categoria de base, né? Faz 5, 6 anos tá titular do São Paulo, 5 anos quase que é titular do São Paulo. Salvo engano, quem lançou o Pablo Maia foi o Diniz. Pode ter sido o Rogério Ceni ou o Crespo, pode, mas ele lançou em 21. 2021 tinha Pablo Maia já. É um cara que é titular há 4 anos, não é mais base.
Então o Crespo ele tem que também olhar para essa equipe de base. Ontem ele tinha Patrick Lanza, única esperança para lateral esquerda, mas ele tinha o Nicolas. O Patrick Lanza é uma realidade que vai dar ruim. O Nicolas podia jogar e o Crespo não tá nem olhando para isso. Então assim, dá para comprar o De La Cruz. O Crespo vai querer? O São Paulo quer? A torcida do São Paulo quer o De La Cruz? Eu acho que o São Paulo não vai querer. Então tem que pegar o cara da base e falar, vem cá você, bacaninha, vai ser você. Porque ir comprar jogador de 23 anos de outros clubes não vai ser fácil de achar. É claro que existem as exceções. Alguém, um dia, encontrou o John Arias. Alguém achou o John Arias na Colômbia. Alguém achou o Cueva um dia. O São Paulo contratou o Cueva, que pipocou depois. Mas, a princípio, um ótimo jogador, né? Então, daria para ir buscar o novo Cueva? Com certeza daria. Mas você tem que ter olheiros, não pode empresário ligar aqui e falar, eu tenho o novo Cueva. Não, o São Paulo tem que achar esse jogador. Ainda que ele nunca tenha negociado com esse empresário do novo Cueva, do novo D'Alessandro, do novo Arias, aí você tem que encontrar esse jogador por si só. Não adianta ligar pro Bertolucci lá e falar, ô Bertolucci, vamos aí me dar. O Bertolucci vai empurrar a draga pra cima da gente. Sabe? E depois vai querer cobrar a respeito dessa draga e o São Paulo fica devendo milhões pro Bertolucci. É inacreditável. Ô meu, se o São Paulo, Júlio Casares, pega o telefone não tem telefone não, vai numa coletiva de imprensa, abre o microfone e fala, ó, o São Paulo está, como que fala, não é contratando, tá peneira, vai fazer a peneirinha aí pra meia. Vem a meia de 20 anos, 19, 18, vem aqui pro São Paulo fazer um teste. Sabe quantos caras aparecem no São Paulo pra fazer um teste no dia seguinte? Aparecem 4 milhões. Tem quantos no Brasil? 200 milhões de pessoas? Aparece 4 milhões só de gringo. Fora uns 100 milhões de brasileiros. É assim que funciona. Aí o São Paulo faria uma peneira e encontra um meia. Mas não, vou ligar pro Bertolucci lá, vou ligar pro empresário do Oscar, vou ligar pro empresário do... aí não adianta. É aí que vem os caras que já vem bichado, já vem, cara, Wellington Nem, Michael Suel, é aí que vem esses caras. Não faz o mínimo e espera tudo. Não acho que a diretoria espere tudo, mas o São Paulino e o técnico, nós queremos mais. Aí não tem meia no mundo, é isso que nós temos que acreditar? Não dá pra acreditar, né? Eu tava só vendo uma coisinha aqui. Primeiro, antes de eu falar do Tapia, já falei do Luca aqui também, né? Antes de eu falar do Tapia, uma coisa que eu acho que é importante. O Kompany, técnico do... Sabe quem é o Kompany? Aquele belga, zagueiro, que era do City, né? Zagueiro do City e da seleção da Bélgica. O Kompany virou técnico do Bayern de Munique. E ele... é despojadão, né? Bonezão, bermuda. Acho muito mais legal o estilão dele do que os caras de terno na beira do campo, né? Se bem que tá perdendo a moda de terno. Os técnicos estão mais agasalho, tá mais legal. Agora o Kompany, ele mete o bermudão, boné, boleiro, sabe? Boleiro. Aí ele pegou o telefone dele e ele ligou pro Antony. Um dia antes de fechar a janela, ele falou, quero você aqui. Quando o Manchester não tinha pra quem vender e tal, o Kompany ligou. Então aquela questão do Antony, de ir um dia pro Bayern de Munique, acho que o São Paulo ainda pode ganhar uma fortuna ainda com o Antony indo para o Bayern de Munique. Eu quero desejar sorte pro Antony. Olha aí o jogador, o São Paulo tentou trazer o Antony e acabou não conseguindo. Mas o Antony tava um passo de vir pro São Paulo, o Betis atravessou, comprou o cara, tá bonito, torço muito pro Antony, mas quase acabou pra ser o novo Robin lá, coisa maravilhosa. Parabéns, viu? E quero dizer os parabéns também pro Tapia. Desejar sorte, mas dar os parabéns pro Tapia. É um jogador que tem 21 anos, é um chileno que jogava na Argentina, tá tudo... Você percebe, no Chile não ficou muito, foi pra Argentina pro River, no River não ficou muito, vem pro São Paulo, tudo com 21 anos. Eu acho que é um cara que chega bem desacreditado, né? Você fala, será, cara? Só que aí ele começa no São Paulo mostrar uma hombridade, um caráter impressionante, um cara muito forte, de muita entrega. E aí você fala, mas ele é centroavante porque foi vendido como ponta, né? Nos venderam, não tá comprado ainda pro São Paulo, mas pra nós, nos venderam como um ponta direita, de velocidade e tal. O cara acaba se adaptando como centroavante, vira centroavante do nada e ontem pra desespero dos antes, ele faz um gol de cabeça num escanteio, uma coisa maravilhosa, num clássico, jogando lá. Então assim, poxa, o Tapia, cara, tá acontecendo do São Paulo ter que comprar o cara. Esse vai ter que ser nosso, esse é maravilhoso. É ou não é? Parabéns, Tapia, e parabéns pra quem merece aí no São Paulo, hoje são poucos. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto! Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!